Olá a todos, eu sou a Giovana, faço parte do grupo 3 do curso de Pedagogia. Iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso, cujo título é Os desafios enfrentados pelos docentes no processo de alfabetização de alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no contexto escolar. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, nada mais é do que um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado principalmente pela falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Essas características influenciam e muitas vezes dificultam o desempenho desses alunos no contexto escolar e, consequentemente, torna o processo do docente muito mais desafiador. Diante do aumento de alunos neurodivergentes nas escolas, torna-se cada vez mais importante discutir e investigar como a educação pode se modificar e atender às necessidades desses alunos. Nesse contexto, através do trabalho, o grupo, com base em pesquisa, por meio de revisão bibliográfica, artigo científico e entre outros, buscou compreender os principais desafios enfrentados pelos professores durante o processo de alfabetização desses alunos com TDAH. E os resultados apontam que as principais dificuldades estão relacionadas à falta de recursos pedagógicos, à escassez desses recursos pedagógicos, à falta de formação específica dos docentes e à necessidade de metodologias mais adequadas e inclusivas para esses alunos. Ao longo dessa apresentação serão abordados os fundamentos teóricos, a metodologia utilizada e os principais resultados e conclusões obtidas pelo estudo. Introdução. Neste trabalho, abordaremos as dificuldades enfrentadas pelos professores no processo de alfabetização de alunos com TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Nos últimos anos, tem aumentado significativamente o número de estudantes diagnosticados com TDAH nas escolas, tornando o tema cada vez mais relevante para a educação. No entanto, muitos professores têm relatado as dificuldades para atender às necessidades desses alunos, principalmente com relação à formação inicial docente, que nem sempre oferece o preparo adequado para lidar com as neurodivergências em sala de aula. O TDAH é um transtorno caracterizado por sintomas como a impulsividade, a hiperatividade e a desatenção. E esses fatores podem interferir diretamente no processo de alfabetização. Além disso, os docentes enfrentam desafios relacionados à falta de recurso, sobrecarga de trabalho, a necessidade de novas estratégias pedagógicas diferenciadas e muitas vezes a falta de apoio da família e da própria escola. Diante dessa realidade, este estudo tem como objetivo identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores nesta alfabetização e também compreender quais estratégias pedagógicas poderiam favorecer essa aprendizagem, destacando sempre a importância da formação dos professores e uma educação mais eficaz e inclusiva. Essa etapa destaca o papel dos professores e da equipe escolar no processo de inclusão dos alunos com TDAH. A legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva e prevê medidas como profissionais de educação de qualidade, especializados em educação especial, além de recursos adaptados e métodos adaptados. Dessa forma, a inclusão não vai depender apenas do aluno estar na escola, e sim da preparação dos profissionais para atender a todas as suas necessidades especiais e específicas. Os autores analisados mostram que professores mais capacitados são capazes de utilizar estratégias mais eficazes e que promovem a autonomia e também a maior participação ativa desses estudantes dentro da sala de aula. Além disso, uma equipe multidisciplinar contribui para encontrar quais seriam as dificuldades desse aluno e quais seriam as melhores intervenções para ajudar no desenvolvimento do aprendizado desses alunos. Outro aspecto muito importante é a organização da sala de aula. O ambiente em que o aluno está inserido interfere diretamente na atenção que ele vai ter. Então, atividades que sejam um pouco mais estimulantes, controle do tempo e acompanhamento direto nas atividades com instruções bastante claras do que ele precisa fazer já ajuda muito para que eles consigam atingir o melhor resultado. Apesar disso tudo, é constatado que muitos docentes ainda têm muitas dificuldades para lidar com esses alunos em sala de aula.
às vezes por falta de capacitação específica para a área de educação especial, outras vezes por falta de recursos pedagógicos e até mesmo pela alta demanda, a quantidade alta de alunos dentro de uma única sala de aula. Os estudos na pesquisa confirmam essa realidade e reforçam a necessidade de investimento na educação desses professores para que eles se tornem ainda mais capacitados e que a inclusão aconteça de forma prática dentro das escolas, não apenas no papel. Na fundamentação teórica, vou apresentar os principais autores que embasam este trabalho. Primeiramente, Emília Ferreiro explica que a alfabetização acontece por meio da construção de hipóteses sobre a escrita. A criança passa por diferentes níveis de desenvolvimento até compreender completamente o sistema de leitura e de escrita. Ramírez destaca a importância do professor neste processo, atuando como mediador da aprendizagem e utilizando metodologias adequadas para tornar a alfabetização mais significativa e mais eficiente. Outro ponto importante abordado é que muitos estudantes chegam aos anos finais sem estarem plenamente alfabetizados. Essa realidade é ainda mais desafiadora para alunos com necessidades educacionais especiais. Neste contexto, o TDAH merece uma atenção especial, pois, segundo o Instituto do Neurosaber e outros autores estudados, esse transtorno pode afetar funções importantes como atenção, planejamento, organização, controle de impulsos, dificultando ainda mais o processo de aprendizagem. Harpin também aponta que crianças com TDAH podem enfrentar dificuldades sociais e acadêmicas, o que pode impactar sua autoestima e seu desenvolvimento escolar. Ferreira, ele reforça a importância da inclusão escolar, destacando que a neurodiversidade deve ser reconhecida e respeitada. Assim, a escola precisa oferecer estratégias e ambientes que atendam às necessidades de cada estudante, garantindo uma educação inclusiva e de qualidade. A metodologia deste estudo baseia-se em pesquisas bibliográficas. Nesse sentido, este trabalho busca analisar práticas de ensino aplicadas na educação infantil, observando como essas práticas influenciam no desempenho e na participação de alunos diagnosticados com o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A relevância da pesquisa consiste em oferecer subsídios teóricos e reflexivos para professores e gestores escolares, ampliando a compreensão acerca do papel da escola nos processos de inclusão e no desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais específicas. Além disso, pretende-se contribuir ao debate acadêmico sobre aprendizagem na infância, destacando a importância de metodologias diferenciadas e sensíveis às particularidades dos alunos. O trabalho parte de um problema bem definido e justificado, buscando analisar como práticas pedagógicas influenciam o desempenho e a participação desses alunos. A pesquisa tem como objetivo contribuir para a reflexão de professores e gestores sobre educação inclusiva, destacando a importância de metodologias adaptadas às necessidades dos alunos. Para isso, foram consultadas bases científicas, como Google Acadêmico, CAPES, Cielo e PubMed, utilizando descritores relacionados ao TDAH, inclusão e aprendizagem. Foram selecionados estudos publicados entre 2015 a 2025, analisando de forma crítica, considerando apenas aqueles relevantes ao tema. A análise buscou selecionar os conceitos de educação inclusiva como práticas voltadas aos alunos com TDAH, ressaltando a importância das abordagens sensíveis às suas particularidades. Olá! Agora eu vou apresentar a vocês o resultado da nossa pesquisa bibliográfica sobre os desafios dos docentes na alfabetização dos alunos com o TDAH. Primeiramente, com base no DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria de 2014, o TDAH ele é caracterizado por padrões persistentes de desatenção
hiperatividade e impulsividade, que comprometem o desenvolvimento acadêmico, social e emocional desse aluno. Complementando, Graeff e Weiss, em 2008, eles destacam que o TDAH ele afeta diretamente as funções executivas, interferindo na organização, concentração e autorregulação, que são aspectos fundamentais para a aprendizagem desse aluno. O estudo de Souza de 2019, ele mostra que o TDAH ele interfere significativamente no processo de aprendizagem, especialmente no desenvolvimento da escrita e do letramento. Então, crianças com o transtorno, eles apresentam a dificuldade de atenção, de organização das ideias, continuidade das atividades, fatores que impactam o desempenho acadêmico dessa criança durante todo o decorrer de letramento. Esse estudo ele reforça a necessidade de estratégias pedagógicas diferenciadas e um acompanhamento individualizado para esses alunos. Trazendo o TDAH para um contexto de alfabetização, Ferreiro, em 2010, compreende que a alfabetização ela é um processo de construção ativa do conhecimento, no qual o aluno ele desenvolve hipóteses sobre a leitura e a escrita. E nesse sentido, estudantes com TDAH eles demandam intervenções diferenciadas devido às dificuldades de atenção e permanência nas atividades. Como complemento, Primazzi em 2015 e Santana em 23, eles ressaltam que o uso de tecnologias educacionais ou metodologias ativas pode favorecer a alfabetização por meio de práticas mais dinâmicas e motivadoras. Para que isso ocorra, nós temos aqui no Brasil a Política Nacional de Educação Especial de 2008, que defende os direitos de todos ao acesso e permanência numa escola regular. Essa concepção ela é reforçada pela Declaração de Salamanca de 1994, que afirma que a escola deve se adaptar às necessidades dos alunos. E segundo Mantuan, em 2006, a inclusão escolar ela exige mudanças estruturais e pedagógicas. Não basta apenas a gente inserir o aluno com TDAH numa escola regular, porque é preciso desenvolver práticas que respeitem as diferenças e que promovam uma aprendizagem significativa desse aluno, visto que esse aluno ele tem mais dificuldade que a maioria dos alunos. Porém, muitos estudos demonstram que para chegar à excelência nessas práticas é necessária uma formação docente adequada. As dificuldades enfrentadas pelos docentes são discutidas por Cavalcante em 2021, que identificaram processos como a falta de formação específica e adequada para esses professores, dificuldades no manejo comportamental e ausência de estratégias pedagógicas adequadas. Seguindo a mesma linha, Maris, em 2021, aponta que muitos professores demonstram insegurança diante das necessidades dessas crianças, o que pode comprometer o desenvolvimento escolar e social dos estudantes. Por fim, a formação docente aparece como um elemento essencial para a educação inclusiva. Lima, Jerônimo e Gouveia, em 2020, eles afirmam que muitos profissionais ainda não se sentem preparados para atuar como alunos neurodivergentes, evidenciando a necessidade de formação continuada. Nessa mesma linha, Rocha e Pacheco, em 2026, defendem que a capacitação docente é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que sejam capazes de atender às necessidades dos estudantes com o TDAH. Esses foram os principais resultados da nossa pesquisa. As considerações finais retomam o objetivo do trabalho, que foi analisar os desafios enfrentados pelos docentes na alfabetização de alunos com TDAH, evidenciando dificuldades pedagógicas, estruturais e formativas, o que permitiu compreender melhor o contexto estudado. A partir da metodologia adotada, baseada em pesquisa bibliográfica, os resultados evidenciam que os desafios enfrentados pelos docentes no processo de alfabetização de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão relacionados a múltiplos fatores, de ordem pedagógica, estrutural e formativa. Quando se fala de ordem pedagógica, um aluno com TDAH ele não tem a atenção suficiente para realizar as atividades, ele não consegue se manter parado, um aluno que também tem a hiperatividade, e isso faz com que a aula não transcorra, não acabe acontecendo da forma que seja necessário, atrapalhando assim o desenvolvimento da turma. A questão formativa é que os professores eles se sentem muitas vezes inseguros em lidar com alunos com TDAH justamente pela falta de entendimento sobre o transtorno.
e também sobre não ter nenhuma formação continuada que mostre para esses professores, para esses docentes, quais são as melhores metodologias a ser trabalhadas com essas crianças, né, que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí nós vemos, né, depois de tudo isso, nós temos também as dificuldades estruturais, né, que são a escassez de recursos pedagógicos e as superlotações da sala de aula, eficiente de ensino-aprendizagem e a falta também de um atendimento educacional especializado, a EE, limita a efetividade dessas ações pedagógicas, porque quando você tem um profissional especializado seguindo junto com esse aluno dentro de sala de aula, ele faz com que, né, ele consegue extrair o melhor do aluno com TDAH, ele consegue fazer com que aquele aluno mantenha o foco, com que aquele aluno consiga, né, ter um processo eficiente de ensino-aprendizagem, fazendo com que a aula chegue no seu 100%, com que o professor consiga atingir todos os alunos e aquele aluno também seja inserido ali sem nenhum déficit no seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, observa-se que as dificuldades enfrentadas pelos docentes não estão exclusivamente relacionadas a características dos alunos, mas também a condições estruturais e formativas do sistema educacional. Assim, a análise de dados reforça que a melhoria do processo do ensino-aprendizagem depende diretamente de investimentos em formação continuada, ampliação de recursos e adoção de práticas pedagógicas inclusivas. Dessa forma, os resultados evidenciam a necessidade de uma atuação integrada entre escola, professor e demais profissionais da educação, visando garantir não apenas o acesso, mas a permanência e o sucesso de alunos com TDAH. A pesquisa atingiu seu propósito ao identificar fatores que impactam o ensino-aprendizagem, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre educação inclusiva e para a reflexão sobre a prática docente. Entre as principais contribuições, destaca-se a sistematização das informações e o reforço da importância da formação continuada e das metodologias adaptadas. Como limitações, ressalta-se o caráter bibliográfico do estudo, sem investigação de campo e além da restrição do tempo. Por fim, reforça a importância de novos estudos que aprofundem a temática, especialmente com abordagens práticas e contextuais.